Depois de raptar Sara, o rei Abimeleque vai sofrer e muito com a perseguição de Deus. Mas graças ao Senhor, Sara conseguirá fugir das mãos do rei. Depois de beber uma taça de vinho, Abimeleque acaba caindo no sono, ainda sentado em seu trono. Mas ele vai ter um sonho bem diferente com Sara. Ele vai começar a dizer minha doce Sara, sem perceber que está sonhando. Ele então vai ouvir uma voz diferente. E ao descobrir que é Deus, ele entra em desespero. Deus vai dizer: você tomou uma mulher que tem marido e por isso vai perder a sua vida. Será teu fim, Abimeleque, o declínio do seu reino. Não nascerá mais nenhuma criança em seu palácio. O rei de Gerar vai perder a sua vida, todos da sua casa, mulheres, filhos e servos. O rei vai ficar extremamente desesperado com essa revelação, já que Abraão apresentou Sara apenas como sua irmã. Lembrando que Abraão repetiu o erro que ele cometeu no Egito. No seu sonho, Sara de repente vai desaparecer e Abimeleque vai ser cegado por uma luz forte ao conversar diretamente com Deus. Abimeleque vai tentar argumentar com o Senhor, dizendo que ele não se deitou com Sara, nem nunca encostou nela. Ele ainda pergunta para Deus se é justo acabar com Gerar por causa disso. Mas ainda não para por aí. Abimeleque continua dizendo que ele foi enganado por Sara e por Abraão e revela que é inocente. Deus vai responder da seguinte forma: ele dirá: eu sei disso, por isso não permiti que tocasse nela. Agora, manda a mulher de volta para o marido dela, porque ele é profeta e vai pedir para que você fique vivo. Se não fizer isso, você e todo o seu povo serão condenados a perder a vida. Mais chocado ainda, e agora com muito medo, Abimeleque pede perdão. Ele diz que não sabia disso e implora para que Deus poupe a vida dele. Ele sabe que vai ter que cumprir com tudo e promete que tudo será feito assim como o Senhor pediu. Abimeleque então não perde tempo e chama Sara. No saguão do palácio, Sara fica parada na frente do trono, esperando o rei dizer o motivo dela estar ali. Quem também estará presente é Nájila, afinal, ela é uma rainha. Abimeleque então começa dizendo que ele chamou Sara para fazer um grande comunicado. Sara começa a ficar muito aflita pensando que o rei de Gerar vai tomar ela como sua esposa, assim como o faraó fez. Ela então até fecha os olhos esperando a grande bomba que está por vir. Abimeleque então revela que Sara pode voltar para o seu acampamento. Sara abre os olhos e fica pasma com a notícia. Ela então pergunta se ele está falando sério. Nájila, que estava acompanhando tudo, diz que o rei jamais brinca com esse tipo de coisa. Sara diz que ela não tem nem palavras para agradecer isso. Abimeleque, que na verdade está com medo da fúria de Deus, diz que Sara não precisa agradecer,
mas que ela precisa voltar logo para sua família e falar para Abraão poupar a vida dele. Sara, sem questionar nada, diz que vai fazer isso agora mesmo e sai do palácio. Nájila vai ficar bem desconfiada com essa mudança de opinião repentina de seu marido, mas como ela gostou, ela acaba nem questionando. E ainda, Agar finalmente toma jeito e castiga Ismael da pior forma possível. Mas o garoto não aprende nada e planeja atentar contra a vida de Sara e de seu irmão Isaque. Além disso, Sara finalmente vai dar à luz ao seu primeiro filho. Mas detalhe no bebê assusta a todos. Vale lembrar que as únicas histórias que estão citadas na Bíblia é de que o rei sonha e depois libera Sara, e também Sara dá à luz ao seu filho Isaque. As outras histórias, a Record resolveu produzi-las por conta própria. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, você acha certo ou não a Record colocar histórias que não estão na Bíblia? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Ismael foi descoberto pelo seu atentado contra Massá e Adália, mas ele não aprendeu nada e vai armar outro plano maligno, dessa vez para Sara e o seu irmão Isaque. Mas depois de ser descoberto, Agar vai acordar o seu primogênito aos berros. O garoto, é claro, vai acordar assustado, perguntando o que está acontecendo. Agar então vai dizer que ela já está sabendo de tudo do que ele fez. Mas é claro que Ismael vai jurar de pé junto que ele não tem nada a ver com isso. Mas como Agar não é boba nem nada, ela não vai acreditar nessa mentira e vai se cansar de todas as vezes que Ismael mentiu. Ela vai dizer que ela perguntou se tinha dedo dele nessa história e ele negou. Ela continua dizendo que viram ele pegando o escorpião vivo na tenda de Mical e logo depois colocando na tenda de Massá e Adália. Agar vai dizer que é muita coincidência, né? Ismael vai insistir dizendo que ele está com a consciência tranquila, porque não foi ele que fez isso. Agar então vai chegar a levantar a mão para bater no seu filho. Mas Ismael, confrontando a sua mãe, fala para ela bater porque ele quer ver. Agar diz que ela nunca encostou um dedo nele, mas que ela é capaz de qualquer coisa para arrancar a verdade da boca de seu filho. Ela ainda manda ele confessar de uma vez por todas que colocou aqueles escorpiões na cama de Adália. Ismael então acaba cedendo e diz que era para Massá perder a vida, mas o desgraçado é tão podre que até o escorpião foge dele. Ele ainda diz que Adália não era para ficar daquele jeito. Agar então fica desesperada e diz que Adália poderia ter perdido a sua vida. Pergunta se seu filho não vê a gravidade do que ele fez. Ismael fica em silêncio e Agar continua dizendo que a culpa é dela, que alimentou todo esse ódio. Mas ela diz que isso tem que parar, e parar agora. Ismael então
diz que sua mãe só está brava com ele porque ele foi descoberto. Porque se isso continuasse em segredo e se Massá tivesse perdido a sua vida, Agar ia se sentir vingada. Ele ainda diz que sabe o que fez e que não foi certo, mas que ele queria ver a sua mãe feliz. Porque Massá fez Agar sofrer. Agar então mantém a sua postura firme e diz que um líder não pode agir nas sombras. Ismael então vai perguntar que líder. Ele pergunta sobre Isaque e diz que o irmãozinho dele vai roubar tudo que é dele. Mas ele completa dizendo que isso se Isaque nascer. Agar já está sem paciência e diz que é para seu filho nem pensar em aprontar mais alguma coisa. Ela ia falar se não, mas Ismael interrompe ela e pergunta se não o quê. Ele ainda pergunta se ela vai colocar ele de castigo, debochando da cara de sua mãe. Agar então, furiosa, pega ele pelo braço e manda ele respeitá-la. Ela ainda diz que ele não sabe do que ela é capaz de fazer. Ismael parece ficar com medo, mas mantém a pose de durão. Agar então diz que ele está sendo avisado, mas é claro que Ismael não vai obedecer a sua mãe. A novela é adiantada em algumas luas, no caso alguns meses, e Sara já aparece com um barrigão enorme. Sara está passeando pelo acampamento, quando de repente ela começa a sentir fortes dores. Ela até se senta no chão de tão forte que são essas dores, e também por ficar fraca. Abraão, que estava passando por ali, acaba vendo a situação de sua esposa e vai correndo ajudá-la. Ele, levantando ela, pergunta o que foi que aconteceu. Sara então diz apenas que vai nascer. Abraão arregala os seus olhos e começa a gritar por ajuda. Mais homens aparecem e levam Sara para a tenda. Já na tenda, Helda, Ziva e Maresca estão lá para realizarem o parto, já que a principal parteira é quem está grávida. Helda então é quem vai comandando tudo ali. Vai dizendo que Sara precisa fazer força. Sara, com cara de dor, vai urrando de dor, mas vai fazendo a força que Helda pediu. Depois de alguns minutos, Helda finalmente consegue tirar a criança. Ela logo entrega o bebê para os braços de Sara. Abraão, que estava acompanhando tudo de perto, fica ao lado de sua esposa. Os dois ficam encantados com o bebê e Sara diz que ele se chamará Isaque. Abraão não consegue nem falar de tão emocionado que está. Sara continua dizendo que esse é o filho deles, o filho que eles tanto esperaram. Abraão então diz que Isaque é tão lindo, tão iluminado. Pela Bíblia, nós sabemos que Sara, a primeira esposa do prometido de Deus, já estava muito idosa e era considerada por todos uma mulher estéril naquela época. E uma mulher estéril não servia para nada, já que ter filhos era o bem mais importante que um casal deveria fazer. Com isso, realmente o que está retratado na novela
eles começam a ficar preocupados com a linhagem da família. Abrão, então, acaba cedendo às investidas de Sarai e tem uma atitude. Ele resolve arrumar uma mulher para que ele possa ter relações, para ele finalmente ter um filho. Isso vai acontecer já no Egito, com a própria Agar. Vale lembrar que isso era completamente normal naquela época. Tanto é que Sarai era quem mais apoiava Abrão fazer esse tipo de coisa. Essa mulher que vai gerar o primeiro filho de Abrão era chamada de concubina, uma moça que apenas vive com um homem, mas não é casada de papel passado ou diante dos deuses. A concubina escolhida se chama Agar. A novela deve mostrar o desenrolar dessa história de quando Abrão chega no Egito. Sarai aceita tranquilamente que seu marido tenha relações com essa moça para que a linhagem dele não termine ali. Vale lembrar que Sarai está fazendo isso por pura pressão dos parentes de Abrão, principalmente Terá, pai de seu esposo. Uma diferença entre a novela e a Bíblia é que Agar, na verdade, não vai ser uma concubina, e sim uma serva que trabalha para Abrão e para Sarai. Isso na novela. Depois deles realizarem as relações, Agar acaba ficando realmente grávida como Abrão e Sarai esperavam. E aí começa a linhagem do prometido de Deus. Depois do tempo de gestação de Agar, o primogênito de Abrão nasce. É um menino que vai se chamar Ismael. Mas esse bebê não vai ser considerado primogênito por Abrão, porque Deus estava reservando muitas outras coisas para este casal. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!